Bem-vindos a Olhar o Mundo. Um olhar que por estes dias volta a incidir sobre esta parte do mundo que é a Europa. Há mais de 3 anos mergulhada numa profunda crise financeira e económica, mas que também é política e para a qual não se vê saída a curto prazo. Os últimos números publicados pelo Eurostat, o organismo responsável pelas estatísticas da União Europeia, não são animadores. No primeiro trimestre deste ano, o produto interno bruto dos 17 países da zona euro caiu 1% em relação a 2012 e em toda a União 0,7% em relação ao mesmo período. As principais economias europeias registraram uma contração entre 0,3% na Alemanha e 2,3% em Itália, com valores intermédios para a França e para a Espanha. Em Portugal, a economia caiu 3,9% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. A crescer acima do número mágico de 3%, só se qualificam a Letónia e a Lituânia. É caso para se perguntar se há o risco da Europa poder cair numa recessão prolongada. E foi precisamente a questão que o correspondente da RTP em França, Paulo Dentinho, colocou ao antigo presidente do Banco Central Europeu, Jean-Claude Trichet. Alors, merci d'être avec la télévision publique portugaise. Une question, il y a une sorte de pandémie de récession en Europe. Pourquoi? Je crois que nous sommes dans une situation où un certain nombre de pays avaient malheureusement l'habitude de dépenser beaucoup plus qu'ils ne gagnaient. Je simplifie. Et ceci a marché pendant toute la période où, dans l'ensemble du monde, on ne faisait pas attention aux risques. Et puis il y a eu la crise financière. La crise financière s'est ensuite transférée dans une crise d'État, et la crise des risques souverains, comme on dit. Et alors là, en effet, ce sont les pays entiers auxquels, finalement, le reste du monde a dit « on n'est plus d'accord pour vous financer éternellement au-delà de ce que vous dépensez ». Alors ça a forcément, sur l'économie réelle, un impact important. Les pays qui ont été, et le Portugal est l'un d'entre eux, sous attaque par les marchés, avaient en consolidé, on a 5 si vous voulez, l'Irlande, le Portugal, la Grèce, l'Espagne et l'Italie ont été attaqués à un moment ou un autre, en 2010 ou en 2011. Et au total, quand je regarde le déficit consolidé de ces 5 pays, nous avions plus de 8% de déficit de la balance des paiements courants, en termes de produit intérieur brut, en 2008-2009. Et maintenant, nous sommes, simplement, ça n'a pas été facile, à un peu plus de 1%. Donc, énorme effort d'ajustement. Effort nécessaire, puisque personne n'est prêt à financer éternellement des déficits externes, et pas plus d'ailleurs que les déficits internes. Donc, c'était nécessaire, c'était indispensable. Alors, je dirais, dans cette situation, la croissance future et la création d'emplois futurs, elle demandait d'abord d'arriver à convaincre que l'on pouvait, en effet, en gros, être équilibré. Ce que ces pays ont fait de manière assez remarquable, difficile. Tout en se rééquilibrant, ils devaient redevenir compétitifs et être capables d'exporter plus. Le Portugal est, je crois, un très bon exemple de pays qui, en travaillant sur sa compétitivité, a fait de grands progrès en termes d'export. C'est vrai, mais en même temps, pour le citoyen commun, ce qu'il voit, c'est pas ça. Ce qu'il regarde, c'est qu'il y a un chômage qui a monté énormément, une récession qui s'est installée, une économie qui est dévastée, et donc une dette qui a augmenté. Oui, mais avant, il ne voyait pas que la situation était totalement artificielle, lorsqu'on avait des déficits gigantesques. Et donc, là, c'est le retour au réel. La première chose, si vous voulez, à faire, c'est d'accepter la réalité. La réalité, en effet, elle n'est pas facile. Et je comprends très bien ce que vous dites. C'est pour ça qu'il faut être très, très attentif à ce que tout le monde comprenne la situation. Enfin, quand on est dans une situation où les exports augmentent plus vite, bien plus vite maintenant qu'auparavant, c'est une situation dans laquelle on prépare un bien meilleur avenir. C'est évident, puisque ça veut dire tout simplement que la décision du reste du monde d'avoir plus d'emplois de manière permanente au Portugal est une bonne décision. Auparavant, la décision était on ne crée pas d'emplois au Portugal. C'est le Portugal lui-même qui crée ses emplois en ayant des déficits et en accumulant les déficits. Donc voilà, je crois qu'il faut être attentif avant tout, si vous voulez, à être sûr que la confiance revient. C'est ça qui est essentiel. Et évidemment, la confiance, c'est aussi la confiance des citoyens, c'est la confiance des entreprises, c'est la confiance de l'ensemble des épargnants.
Et ça, c'est la phase dans laquelle on est. C'est une phase difficile. Les choses vont dans la bonne direction, mais c'est très difficile. Et on a besoin d'avoir l'ingrédient supplémentaire qu'est la confiance. Et la confiance, comment on commence à l'avoir, parce qu'on est allé au marché, mais avec un taux d'intérêt énorme par rapport, par exemple, à celui de la France. On est allé à 5,6. Il ne faut pas comparer avec celui de l'Allemagne. Ou de l'Allemagne, qui est négatif. Oui, il faut comparer avec celui qu'avait le Portugal avant. Et surtout avec l'impossibilité, même avec des taux d'intérêt considérables, d'avoir accès au marché. Donc là, il y a un progrès indéniable. Progrès indéniable, qui est, je ne dis pas du tout que c'est parfait, hein. Beaucoup de progrès reste à faire, mais c'est quand même un progrès. Mais on est dans une situation qui est en quelque sorte catastrophique, parce que les gens, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas des entreprises, il n'y a pas d'investissement. Donc, combien de temps est-ce qu'on va subir ça? Si vous voulez, il y a deux choses là, je crois. D'abord, la confiance. À partir du moment... Le paradoxe, si vous voulez, c'est que tout le monde avait confiance, alors qu'on était dans une situation qui n'était absolument pas soutenable. Et d'ailleurs, moi-même, j'avais eu l'occasion, à de multiples reprises, de mettre sous les yeux de l'ensemble des gouvernements les chiffres, notamment les chiffres des coûts unitaires de production et de la manière dont ils dérapaient. Et bon, mais on était dans une période euphorique. Alors... tout allait bien, personne ne s'en rendait compte que ce n'était pas soutenable et que donc on préparait de très grandes difficultés. Maintenant, le paradoxe est qu'on a fait de très grands progrès, mais on n'en est pas nécessairement absolument conscient. Tous, hein, ménages, entreprises et épargnants. Donc il faut consolider ça. Et par ailleurs, il y a un autre problème. Alors, pour consolider cela, il faut expliquer, je crois, du mieux possible, et surtout avoir le déclic de la confiance, qui devrait arriver, parce que les progrès sont là, et parce que le reste du monde voit bien que l'Europe est aujourd'hui dans une bien meilleure situation qu'elle ne l'était il y a 1 an et demi. Ça, c'est clair. Alors, il y a autre chose, si vous voulez, c'est que l'emploi, avec le même ajustement, c'est-à-dire les mêmes progrès en matière notamment de déficit externe, on peut avoir plus ou moins de destruction d'emplois. Et là, je dois dire, les réformes structurelles sont essentielles. Alors, elles sont difficiles parce qu'elles portent nécessairement sur ceux qui ont un emploi actuellement. Et c'est le fameux débat permanent, intérêt des insiders, intérêt de ceux qui ont un emploi aujourd'hui, et intérêt des outsiders, des chômeurs, des jeunes, du chômage des jeunes, etc. Et c'est là que c'est très difficile. Parce qu'on ne fait plaisir à personne, évidemment, en disant à tous ceux qui ont un emploi, il faudrait faire des efforts supplémentaires. Et heureusement, ceux qui sont en dehors sont quand même moins nombreux que ceux qui ont un emploi. Donc c'est difficile. C'est très difficile à expliquer, mais ça reste nécessaire. Parce qu'on peut arriver à avoir une diminution assez considérable de la demande interne en minimisant les pertes d'emploi. On a vu ça d'ailleurs dans un certain nombre de pays, dans la crise, où avec des méthodes particulières, c'était le cas en Allemagne, ça a été le cas en Autriche, ça a été le cas aux Pays-Bas, ils ont eu des réductions très importantes du produit intérieur brut et l'emploi a été préservé avec des mécanismes divers qui tous d'ailleurs voulaient dire moins de revenus pour ceux qui ont un emploi, mais préservation de l'emploi. Donc je n'en dis pas plus parce que chaque pays a ses propres méthodes. Mais c'est vrai, le problème de l'emploi est le problème majeur. Vous avez dit que les exportations sont très importantes, mais aujourd'hui on voit par exemple le Japon qui a dit qu'il fallait mettre plus d'argent, d'yens dans le marché dans 24 mois. 2 heures plus tard, c'est la Réserve fédérale qui a dit la même chose, et aussi la Banque d'Angleterre. Ici en Europe, l'euro, il ne fait rien. Non, ne dites pas que l'euro ne fait rien. La Banque centrale européenne donne de la liquidité à toutes les banques commerciales européennes de manière illimitée. Illimitée. Pourvu qu'on présente les garanties nécessaires. Et les garanties qui sont susceptibles d'être offertes à la Banque centrale européenne représentent au moment où je parle plus de 3 trillions d'euros. Alors que les banques demandent beaucoup, beaucoup moins. Donc ne dites pas que la Banque centrale européenne ne fait rien. Elle fait beaucoup. Elle a fait beaucoup dans le passé.
Il faut faire, faire davantage. Elle est intervenue sur le marché secondaire, y compris portugais, oui. et elle a dit ce qu'elle ferait, le cas échéant, s'il y avait activation, disons, d'un mécanisme particulier, avec, bien entendu, le soutien de l'ensemble des Européens et la conditionnalité appropriée dans les pays. Donc ne disons pas qu'elle n'a rien fait. Elle a aussi, évidemment, été avant tout, je dois dire, incroyablement solide et crédible dans une période qui a été la pire crise depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc je dirais, si vous voulez, sortir de la difficulté, ça suppose un effort de tous et aucune complaisance. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 É convidado deste Olhar Mundo o professor Eduardo Paz Ferreira, presidente do Instituto Europeu da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, a quem dou as boas-vindas e agradeço a participação neste programa. Na entrevista que acabámos de ver, em síntese, Jean-Claude Trichet diz que a situação era artificial, insustentável em vários países, em Portugal, na Grécia, na Irlanda, em Espanha e na Itália, e que passado ano e meio a Europa está agora melhor, depois de todos estes esforços, está melhor do que estava há ano e meio. Concorda com esta análise? Muito obrigado ao Manuel Menezes, antes de mais, é sempre um prazer vir cá e, como disse, enfim, este olhar o mundo, sobre o mundo, continua a ser muito sobre a Europa. É pena ser por tão maus motivos, não é? Que o eurocentrismo volta ao de cima. Deixa-me dizer-lhe o seguinte, o Sr. Trichet, logo no princípio da entrevista, diz qualquer coisa como isto: simplifico. E, de facto, simplifica. Toda a entrevista dele é uma enorme simplificação. Eu devo dizer que, muito meritoriamente, o jornalista Paulo Dentinho tenta muitas vezes trazê-lo à realidade e chamar-lhe a atenção para que aquele discurso que ele está a fazer, que, no fundo, é a verbalização do discurso folha Excel, tem pouco a ver com a realidade, mas é difícil. E vendo esta entrevista, e vai-me desculpar, é sempre muito desagradável, claro, está a comentar uma entrevista em que a pessoa que está a ser comentada não tem direito de réplica, mas seguramente isto também para o Sr. Trichet não seria importante estar a comentar aqui por um português o que as impertinências que eu vou dizer a seguir. Mas a primeira impertinência que eu queria dizer é que esta entrevista mostra bem que foi uma grande sorte o Sr. Trichet ter acabado o mandato. Porque eu não acho que a Europa esteja tão boa como ele diz, mas estou convencido que ela estaria muito pior se ele ainda lá estivesse. Portanto, acha para já que o atual Presidente do Banco Central Europeu está a fazer um papel... Acho que o atual Presidente do Banco Central Europeu, obviamente, Mário Draghi fez obviamente um papel muito melhor que o Sr. Trichet, enfim, acho que isso é totalmente consensual. Presumo que o Sr. Trichet talvez não o ache. Não vou dizer que o Mário Draghi seja isento desta cultura. Ainda hoje saíram umas declarações dele a dizer que as medidas dolorosas começam a dar fruto em países como Portugal. Mas há um pouco isso o mesmo discurso do Sr. Trichet, não é? Quer dizer, qual é o fruto que, como o pobre do Paulo Dentinho tenta perguntar várias vezes, mas onde é que estão esses frutos, não é? Porque realmente este é um discurso, enfim, claro, qual é o argumento? O argumento é seguramente Portugal faz emissões de dívida, esquecem-se de dizer que o juro que Portugal paga é elevadíssimo. Em comparação então com a Alemanha é enorme. Astronómico, que é totalmente incomportável para o nível de crescimento do PIB, ou antes do não crescimento do decréscimo do PIB, portanto pagar esta taxa de juro, que ainda assim é uma taxa de juro que tem só, e o só, obviamente, entre aspas, este valor, porque é uma emissão de facto muito apoiada pelo Banco Central Europeu, que aceita a dívida portuguesa como colateral, e, portanto, digamos, é dinheiro em caixa do ponto de vista dos credores. Mas, mesmo assim, os credores exigem os tais 5,6%, que já agora, permita-me que recorde, é curioso, porque é até ligeiramente acima do que era o juro que Portugal pagava no tempo do escudo antes de entrar para o euro. Claro que é bastante abaixo do que teve que pagar em certa altura. E depois a questão das exportações. De facto, nós temos melhorado nas exportações, mas esse ritmo já abrandou. E abrandou por uma questão essencial. Porque todos os países, toda a Europa está em recessão. Isto que as pessoas que têm este tipo de raciocínio do Sr. Trichet insistem a não ver. Quer dizer, é esta banalidade, que bastava que a Alemanha tivesse uma política ligeiramente expansionista. O que significava, porque a Alemanha tem sempre aquele argumento que é porque é que nós vamos viver mal para os outros viverem bem.
significava só que se a Alemanha tivesse uma política ligeiramente mais expansionista, a sua população vivia um bocadinho melhor. E isso ajudava imensos países do Sul. Se quiser a versão um pouco caricatural, mas que não deixa de ser simpática, foram os deputados de esquerda, já não me lembro se do partido de esquerda, se do SPD, que sugeriram que fosse dado a cada alemão um cheque para gastar em viagens à Grécia, de turismo. Pronto. Portanto, é a caricatura, permitiria aumentar, uma política expansionista permitia aumentar as importações alemãs de produtos dos outros países europeus. Mas, estranhamente, estas coisas que eu diria parecem relativamente claras são difíceis de ver por umas certas... Mas a própria Alemanha está com um crescimento muito débil, que foi o que os últimos números do Eurostat mostram isso. Não só a Alemanha, mas a Alemanha também. Não é? Dá essa ideia que acabam por ser vítimas daquilo que pensam ser a melhor política para eles próprios. A Alemanha, bom, claro, este ano tem o problema das eleições e disso ser muito paralisante, mas é muito mau que a democracia tenha um preço, que é um país e uma União Europeia ficarem dependentes durante, não são meses, isso arrasta-se há imenso tempo, está tudo à espera do mítico setembro de 2013 das eleições alemãs. E ver o que é que sai dali. E se calhar não sai nada de especial, ou que altere profundamente as questões. Mas todo este tipo de raciocínio assente na ideia que a austeridade resolve os problemas, está a ser totalmente posto em crise, como sabe. Digamos, bom, houve aquele... É isso que me leva a pôr esta questão, que é, realmente, são curiosas as notícias que vieram a lume na última semana, vieram no Público, vieram no El País, de que altos responsáveis alemães criticavam as políticas de austeridade que estão a ser seguidas por alguns países, sobretudo na questão dos aumentos de impostos, mas criticavam também a Comissão, que acusavam-na de falta de agilidade e falta de imaginação na gestão desta crise. O que é que está por trás deste tipo de raciocínio e de afirmação? No fundo, estes governantes não foram identificados, ou estes altos responsáveis que se presume pertençam ao governo alemão não estão identificados. Pois, e depois até terá havido umas outras declarações da Alemanha a dizer que não, que afinal apreciavam muito o trabalho que a Comissão estava a fazer. Mas é óbvio que esse mal-estar está instalado e é preciso perceber o seguinte: esta Comissão Europeia, isto é, digamos, denominador comum na opinião dos meios europeístas, é a Comissão Europeia mais fraca de que há memória. Quer dizer, nós temos um conjunto de comissários, alguns obcecados ideologicamente, outros têm uma especial capacidade técnica e que têm conduzido uma agenda mais ou menos cegamente, sem serem capazes de refletir um pouco. Bom, durante muito tempo foi-lhes atribuído, digamos, uma responsabilidade mitigada, dizendo, não, coitados, não estão a fazer nada, é a Alemanha que os obriga a fazer isto. E a Alemanha agora resolveu tirar-lhes o tapete, digamos assim, dizendo, não somos nós, são eles. Dessa briga de compadres ou de comadres, como quisermos, eu não me meto muito. Suspeito que as culpas estão bastante repartidas entre os dois lados. Mas acha que isto é só um problema de pessoas ou poderá haver também um problema institucional? Porque o Tratado de Lisboa, de certa forma, alterou as relações de poder entre as instituições, entre a Comissão de um lado e o Conselho do outro, e dentro do Conselho deu mais força à Alemanha. Portanto, há aqui também um problema que não é exclusivamente de pessoas. É certo, digamos, durante muito tempo havia essa imagem que era a burocracia de Bruxelas que decidia tudo, e agora não. O que temos é realmente um Conselho Europeu, só que é um Conselho Europeu com patrão, com quem manda. Uma patroa, neste caso. Patroa? Pois, não é? Que decide. E é evidente que isto cria algum mal-estar. Mas eu depois creio que realmente se está a começar a criar um ambiente em que as pessoas começam a perceber que a austeridade não vai levar a lado nenhum. E, portanto, devagarinho, a não ser mesmo estes convictos, como acabamos de ver o Sr. Trichet, começam a tentar afastar um bocadinho disto. E, portanto, a tentar que o DNA deles não esteja muito presente. Basicamente, acho que é isto que está aqui em questão. A Alemanha não quer aparecer como o país odioso que impôs isto na Europa e, portanto, tenta tirar para cima da Comissão. A Comissão, por seu turno, não sei se legítima, se ilegitimamente, diz não, nós estamos só a fazer aquilo que é a política definida pelo Conselho, que de facto, como muito bem assinalou, é quem tem o poder. No meio disto tudo, há uma expressão que ali, voltando ao seu Trichet, quase no fim alusa, que é temos que fazer isto sem complacência.
é uma expressão muito significativa de achar que a austeridade pode ser feita sem complacência. E, por acaso, recentemente, neste ambiente intelectual que muda, graças a Deus, saiu um conjunto de livros muito interessantes. Eu permiti-me chamar a atenção para alguns aqui, que vai desde a austeridade, a história de uma ideia perigosa, até um que é escrito por um economista e por um médico, que se chama Why Austerity Kills. E aqui jogamos com o duplo kill, com matar a economia e com matar as pessoas, que é um dos problemas dramáticos com que somos confrontados, que são os efeitos na saúde psicológica e na saúde física das pessoas. Porque este efeito devastador da austeridade, a criação deste ambiente de vulnerabilidade, de pânico sobre o futuro, tem um preço humano muito caro. E é esse preço humano que os falcões da austeridade não querem ver. Dir-me-á, ok, mas isto funciona, tem bons resultados, portanto vamos a isso. Não se vêem, se existem, não se vêem. Mas na sequência daquelas notícias todas que saíram, isto agora estou a citar o El País, houve também, tem sido uma série delas que foram publicadas nos últimos dias. Há também uma que fala e que refere fontes altamente colocadas em Berlim, mais uma vez não identificadas, que se mostram convictas de que a receita alemã da austeridade é que é boa e mais do que é boa, a única para resolver a crise da Europa. E isso foi colocado até, aliás, pelo Paulo Dentinho também em relação, na entrevista com o antigo presidente do BCE, em que lhe coloca a questão de saber políticas diferentes, abordagens diferentes usadas nos Estados Unidos e no Japão, que têm resultados bastante melhores do que os que a Europa está a ter. Portanto, não sei se concorda com esta visão. Não posso dizer muito mais. Eu acho que nós embarcamos numa espécie de pacto de suicídio coletivo. Aliás, repare, toda a gente que está fora, o Presidente dos Estados Unidos, o Secretário de Estado do Tesouro americano, a Presidente do Brasil, os dirigentes asiáticos e até a Sra. Lagarde, toda a gente passa a vida a dizer isto à Europa, que estão a caminhar para o abismo. E dizem isso. Bom, primeiro, coitados, se calhar, porque, enfim, é pena que a Europa esteja nesse lado, mas, sobretudo, porque a economia europeia, neste momento, é um contratempo para a economia mundial. Está, digamos, a diminuir o bem-estar mundial. E, digamos, na Europa há este encerramento sobre esta posição que é incompreensível. Quer dizer, às vezes perguntam-me, mas acredita mesmo que é uma questão de estupidez? É o que me está a dizer. Eu não sei se é uma questão de estupidez, mas é pelo menos uma questão de... Bom, havia aquele comentarista espanhol que dizia que visto de fora não se detectavam sinais de vida inteligentes na Europa, não é? E de facto é um pouco essa impressão. Mas pronto, houve aqui uma geração de políticos, de economistas criados nesta lógica da austeridade, nesta economia da austeridade. Até isto se desfazer vai ser muito complicado. Mas repare, hoje em dia... Tomemos o Financial Times, que é um jornal, digamos, insuspeito de esquerdismo, para não estarmos a citar, enfim, já os inevitáveis Krugman, Stiglitz e tal, todos conotados com posições liberal, para usar a expressão americana. O Financial Times, por exemplo, tem insistido quase até a exaustão, designadamente através do Martin Wolf, que a política da austeridade está a ser uma política totalmente destruidora e que isso era totalmente previsível e tinha sido previsto. Portanto, por que se insiste nisto? Não sei, não tenho resposta. Talvez haja alguma coisa terá entrado e ter-se-ão apercebido os dirigentes europeus e, sobretudo, franceses e alemães, porque foi anunciada, é uma notícia muito recente, que vai ser apresentada uma proposta conjunta franco-alemã para combater o desemprego jovem. Eu posso dizer que só se conhecem algumas linhas gerais, que é facilitar o acesso das empresas a créditos juros mais baixos, reforçar a formação dos jovens no concreto, trabalhando nas empresas, criar uma espécie de Erasmus para jovens trabalhando em empresas de outros países, um sistema semelhante, um programa semelhante ao que existe para os estudantes, enfim, encontrar apoios para os jovens criarem as suas próprias empresas. Mas isto é o tipo de iniciativa que é preciso fazer e que poderá ter resultados, porque nós já assistimos a muitas outras iniciativas europeias que se ficam pelo papel.
É o drama, digamos, tudo o que me diz parecem boas ideias, mas, digamos, há a fadiga da austeridade, como se diz tantas vezes, e a fadiga dos programas sempre anunciados. E então esses programas de vamos criar estímulos ao investimento e ao investimento jovem, enfim, creio que em Portugal todos os dias somos bombardeados com várias notícias sobre isto que o governo português vai fazer. A Europa também. Agora, digamos, não quero ser cético até às últimas consequências. Acho muito positivo que alguém de repente tenha a ideia de lançar aquilo que parece que seria uma espécie de plano Marshall para os jovens. Eu estimaria pessoalmente, mas se calhar posso ser entendido como fazendo parte daquela horrível conspiração grisalha, que além dos jovens se pensasse nos outros menos jovens que também têm que viver e que quando ficam no desemprego ficam numa situação dramática porque não vêm a qualquer expectativa de voltar a entrar no mercado de emprego. Mas pronto, o Sr. Trichet, aliás, mais uma vez, é exemplar nisso, em fazer estas divisões dos que estão a trabalhar e dos que não estão a trabalhar, que é o discurso paralelo da austeridade, é a divisão permanente entre os setores bons e os maus, os que merecem apoio e os que não merecem. Mas dito tudo isto, acho tudo muito bem e acho um sinal de que começa a haver algum esforço daquilo que normalmente chamamos-lhe o Sul, a França e a Itália, que começa a produzir alguns efeitos. Agora, é curioso, Manuel Menezes, eu não vi as notícias, mas pela forma como as coloca, não ouviu o nome de Portugal associado a isto, pois não? Não. Mas também temos um problema razoável, um desemprego jovem. Porquê? Porque é que não estamos empenhados também? Porque é que não temos uma atitude mais proativa? A Espanha também não aparece associada, mas essa com frequência, digamos... Aparentemente este vai ser uma proposta que vai ser anunciada nos próximos dias e que irá ser avaliada pela primeira vez no Conselho Europeu de junho. Portanto, aí teremos as primeiras reações. Penso eu que será aí Ótimo. que se conhecerá quais são as reações dos outros países a essa proposta. Isto é um sinal de que o governo italiano, apesar de tudo, percebe que não pode ter puramente a anterior estratégia Mario Monti enquanto primeiro-ministro, portanto, puramente de reequilíbrio na base da austeridade, e que o governo francês, aquela interna incógnita, será que o Sr. Hollande é tão bom como parecia ou tão mau como parece? Vamos ver. Professor Eduardo Paz Ferreira, mais uma vez, agradeço-lhe a sua participação neste Olhar o Mundo. Muito obrigado. Termina aqui o Olhar o Mundo. Voltaremos na próxima semana. Obrigado pela sua atenção.